Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 1º de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira nós vamos de Gênesis capítulo 20. E nós vamos falar aqui, o tema do devocional é a precisão de Deus. Deus é preciso para resolver um problema aqui, um problema que poderia se tornar muito grande, poderia comprometer os planos de Deus se Deus não tivesse intervido aqui nessa história toda. Mas vamos ler aqui o texto que eu separei. Na verdade, eu separei esse texto mais pela beleza dele. Ele não sei se ele resumiria todo o capítulo, mas acredito que sim. Ele diz assim, Gênesis 20, 17. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Mas o que Deus está fazendo nesse texto, o que esse texto evidencia, é como Deus conduz soberanamente as coisas, como Deus age soberanamente em todas as coisas para conduzir os seus planos eternos. O texto mostra como Deus é capaz de, nas situações mais diversas, aparecer para poder conduzir o seu plano. E aparecer aqui é uma força de linguagem muito grande, porque, claro, Deus está presente em todo o tempo. E como isso acontece? Bom, Abraão, ele colocou em risco tanto a integridade de Sara, como a integridade do plano de Deus ao mentir sobre a realidade do relacionamento dos dois. Então, o Abraão, ao se encontrar ali com Abimeleque em Gerar, e não se sabe por que Abraão foi para ali, provavelmente é uma mudança natural de um indivíduo que é nômade, né? A gente tem que lembrar que Abraão era um cara nômade, a vida dele era viver, né? É isso mesmo, a vida dele era viver de tempos em tempos. Então, às vezes ele estava num ponto, às vezes em outro, enfim. Qual é o detalhe aqui? O detalhe é que o plano de Deus foi colocado em risco pela atitude impensada de Abraão. Olha só, Deus promete para Abraão que vai dar um filho para Abraão, e aqui a gente tem que lembrar que talvez esse texto não está na ordem tão cronológica como parece, tá? Mas ainda assim, depois de Deus fazer tudo o que fez aqui por Abraão, depois de Deus aparecer para ele, fazer uma aliança, falar diversas vezes com ele, que Abraão, teria um filho com Sara, e esse filho seria o descendente, Abraão, olha o que ele faz. Ele coloca em risco esse plano ao dizer que Sara era a sua irmã, ou meia-irmã, o que era verdade, mas não uma verdade completa, porque o principal relacionamento de Abraão e Sara era um relacionamento de casamento, e Abraão omite essa parte importante aí, e o plano de Deus então é colocado em risco. O plano de Deus ficou ali por um triz, né? Por isso temos hoje a precisão de Deus de intervir ali. Aí a ironia é por conta de que o pai da fé, que é Abraão, ficou sem fé, né? É o retrato do homem, né? O retrato nosso é isso. Faltou confiança ao pai da fé. Faltou fé ao pai da fé, né? E, lamentavelmente, né, para nossa dor, isso acontece de vez em vez. Só lembrando que fé é diferente de fideísmo. Fideísmo é fé na fé. Eu tenho muita fé em Deus. Você tem fé na sua fé. Não, eu confio no Senhor. É diferente. É o Senhor que é o objeto da fé. E aí, em geral, né, os nossos pecados, em geral, eles são exatamente uma demonstração de falta de confiança. Assim como no caso de Abraão, o pecado dele foi falta de confiança, em geral, todos os nossos pecados são resultado da falta de confiança em Deus. Passamos a confiar em outra coisa qualquer para nos trazer satisfação e alegria. Então deixamos de confiar que Deus é suficiente e passamos a confiar em outras coisas. Mas Deus não deixa a coisa assim, né? Deus,
ele intervém de maneira decisiva para evitar que seus planos sejam frustrados. O que esse texto ele evidencia? Ele evidencia algo que é muito perene às Escrituras, que é a livre agência, né? Algumas pessoas vão usar o termo livre-arbítrio, ainda que do ponto de vista bíblico, livre-arbítrio, como muitos ensinam, não existe. O homem não tem autonomia plena, o homem não faz tudo o que ele quer, mas pelo contrário, Deus dirige as decisões dos homens. Então Deus ele vai intervir para que isso aconteça, e esse texto vai evidenciar o quê? A livre agência do homem e a soberania de Deus. Como que essas duas verdades elas são capazes de se interligar em algum momento. Então o que nós temos aqui é Abraão na sua livre agência fazendo o que dá na cabeça, Abimeleque na sua livre agência fazendo o que dá na cabeça, Sara na sua livre agência fazendo o que dá na cabeça, com muitas aspas aí no fazendo o que dá na cabeça, né? Mas você vê Deus ali conduzindo todos esses personagens para que o plano dele não seja comprometido. Então, quando a gente fala de livre agência, que é diferente de livre-arbítrio, e soberania de Deus, esse texto mostra muito bem esse equilíbrio. O que a gente vai aprender nesse texto? Deus é soberano. Mesmo assim, o homem é responsável. Então, olha só, Deus está conduzindo ali. Deus está guardando o plano dele. Mas Abraão, ele é acusado de mentir. Abimeleque é acusado de cometer adultério, assim como Sara. Enfim, né? Todos os personagens ali são responsáveis pelos seus próprios atos, ainda que Deus esteja soberanamente conduzindo todas as coisas. Outro ponto quando a gente fala de Deus é soberano, é que Deus, ele não desiste e não nos abandona. A gente não sabe por que Abraão fez o que fez, se Abraão estava desesperado por alguma coisa, com medo, mas como eu disse, faltou confiança ou faltou fé, o pai da fé, né? Mas o ponto aqui é dizer o seguinte, que mesmo que Abraão tivesse ali aberto mão, desistido já dos planos de Deus, Deus não desistiu, Deus não abandonou os planos dele. Deus continuou conduzindo os planos dele de acordo com a sua vontade. E a soberania de Deus mostra isso, que Deus não desiste, Deus não abandona os seus planos. E mais, né? Deus está pessoalmente envolvido com a criação. Isso aqui é muito importante, porque para alguns grupos, Deus ele não atua de maneira tão direta assim no mundo. Mas o que a gente vê nesse texto é o contrário. É Deus extremamente envolvido ali com aquela situação. Dando sonho, falando, direcionando. Quer dizer, Deus não é um personagem passivo da história, é um personagem ativo. Ele está ali atuando e agindo de acordo com a sua vontade. Então Deus não desiste e não nos abandona. E por último, né, gente, a soberania de Deus mostra que não adianta lutar contra Deus. Isso é bobagem, né? E aí, eu não gosto muito dessa expressão lutar contra Deus, mas ela é muito usada nos dias de hoje, né? Então, pessoas imaginam que podem ficar ali lutando contra Deus. Mesmo que Deus não queira, a pessoa fica querendo fazer o que ela quer fazer. Não é assim. Ou então tentar convencer Deus, né? Então eu vou orar muito, ou eu vou fazer isso aqui para tentar convencer Deus. Muito da nossa tristeza, muito da nossa angústia, muito da nossa falta de propósito, da nossa falta de sentido para a vida, muito da falta de cor das nossas vidas está ligado ao fato de que estamos aí lutando, né? E aí com aspas para lutando, né? Contra Deus. Estamos tentando fazer coisas de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com a nossa cabeça. E não vai dar certo, né? Literalmente, com Abimeleque, né? Literalmente a vida vai ser um pesadelo. Abimeleque viveu ali dias difíceis exatamente por causa disso. Então, qual é a dica que eu dou para você hoje? Se curve logo ao plano de Deus. Para de ficar lutando contra Deus, para de ficar tentando resistir à vontade de Deus. Você vai ficar sofrendo, assim como Jonas, né? Poderia estar outros exemplos aqui, mas eu gosto muito do exemplo do Jonas. E por último aqui, Deus, ele usa Abraão para interceder pela vida de Abimeleque. Mais uma vez,
o papel de intercessor de Abraão aparece, né, gente? Já apareceu lá com os moradores de Sodoma e Gomorra, agora aqui de novo. Olha só, a surpresa, né, a ironia do texto fica exatamente por conta do fato de Deus usar Abraão, mesmo depois do que ele fez. Cara, isso é um negócio inacreditável, né? Deus, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus é um negócio que a gente fica assim meio chocado, né? Então, olha só, Abraão mentiu, Abraão colocou em risco o plano de Deus, Abraão colocou a mulher dele em risco, ou seja, fez tudo que ele podia fazer de errado. E no final, sabe o que Deus fala? Abimeleque, vai lá, pede a Abraão para orar por você. Interessante que essa aqui é a primeira oração de intercessão para cura registrada nas Escrituras. É a primeira oração de cura que a Bíblia vai registrar. Olha só, exatamente num cenário como esse, exatamente num cenário onde Abraão faz tudo para ser reprovado por Deus, né? Abraão, como diz o outro, Abraão aqui abusou da boa vontade de Deus, né? Mas o amor e a misericórdia de Deus é absurdo, porque mesmo Abraão fazendo o que fez, entregando a mulher dele, como eu disse, fazendo tudo mais, Deus ainda fala, vai lá, intercede pelo Abimeleque. Abimeleque, você vai ser curado aí e eu vou usar a intercessão do Abraão. E isso aqui, irmãos, tem uma aplicação muito linda e tão gostosa e tão preciosa para cada um de nós. Ainda que nós tenhamos que lutar vigorosamente contra as nossas tendências pecaminosas, ainda que nós ainda que nós precisemos lutar e lutar com força contra as tendências do nosso coração, ainda assim nós podemos confiar que o Senhor vai usar a nossa vida. Isso é preciosíssimo, né? Muita gente dá ênfase, e eu fico às vezes chocado, né? Dá ênfase para a fé de Abraão. A fé de Abraão era vacilante, irmãos. Muita gente dá ênfase à capacidade de Moisés, Davi, todos os homens, eles vacilavam, eles erravam, eles pecavam, eles cometiam erros crassos, erros muito grandes, e Deus usava eles da mesma forma. Sabe o que eu aprendo? Que Deus só usa pecadores, até porque é a única matéria-prima que ele tem para usar, ou pelo menos que ele escolheu usar, né? Deus poderia usar os anjos, Deus poderia usar ele mesmo, mas Deus escolheu usar homens e mulheres como eu, como você, pecadores, para executar os planos dele nessa terra. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Essa história de Abraão, Sara, Abimeleque e Deus mostra exatamente esse amor de Deus em cuidar dos seus planos, em conduzir os seus planos de maneira soberana, em chamar na responsabilidade os errados, em dizer para os errados que estão errados e ainda usar a vida desses que são errados, né, que são pecadores, para fazer os seus planos. Bom, moral da história então, os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Essa é quase frase de para-choque de caminhão, né? É um bom provérbio, né? Mas é verdade. Os planos de Deus não podem ser frustrados e jamais serão frustrados. Deus, Deus conduz a história de acordo com a sua vontade perfeita. Então o que a gente tem que saber é que Deus está conduzindo a história de acordo com a vontade perfeita dele. E a segurança dos crentes repousa exatamente nessa realidade. Qual a realidade? Que Deus está conduzindo as coisas de acordo com a vontade dele. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós achamos um absurdo, mesmo quando os nossos olhos não veem, ou mesmo quando a gente faz tudo errado. Deus ainda está ali para conduzir as coisas soberanamente. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ele é bom em todo o tempo. E qual é o desafio do Léo desta sexta-feira? Bom, o meu desafio, na verdade, é um pouco diferente nessa sexta. Vou contar aqui uma história rapidinho sobre John Milton, né? Ele foi um puritano, ele era um clérigo anglicano que se converteu depois de ser mercador de escravos durante muitos anos. Aí se converte e depois se torna um clérigo anglicano, né? Escreveu aquela música Amazing Grace, que é linda. E o John Milton, ele contava uma história que é o seguinte:
segundo ele, teve um sonho em que alguém chegava para ele e dava para ele, um homem muito lindo, assim, brilhante e tal, dava para ele um diamante de um valor inestimável, um grande diamante. E aí, depois que esse homem vai embora, os amigos dele chegam, começam a apreciar aquela joia, mas começam a dizer, essa joia é falsa, joga ela fora. Pra que isso? Pra que você ficar guardando uma joia dessa? As pessoas vão te roubar, vão te violentar, podem te bater para roubar essa joia. Joga essa joia no mar, ela é muito valiosa, mas para você ela vai dar só problema. Essa joia não é verdadeira. E começam a falar, os amigos começam a falar para ele. E aí o que ele faz? Joga a joia de fato no mar. E aí a joia some no mar. Mas quando ele dá por si, volta a cena, quem está na frente dele? O homem, de novo, de branco, vestido brilhante e tal. Com o que na mão? Com a joia na mão. E aí o John Milton vira para o homem e fala, você resgatou o meu diamante. E o homem fala assim, olha, o diamante é seu, mas eu não vou deixar nas suas mãos, eu vou cuidar dele para você. Então, por que eu conto essa história? Exatamente para exemplificar que nós temos um grande diamante, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas essa salvação não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Porque se ficar nas nossas mãos, nós vamos fazer como Abraão, né? Vamos fazer tudo para dar errado. Porque essa é a natureza do homem, essa é a natureza dos indivíduos. E o Senhor Deus nos promete isso. Ele vai guardar o diamante por nós, ainda que vai nos responsabilizar caso os nossos erros e as nossas falhas apareçam nesse processo, e eles vão aparecer lamentavelmente. Certo, pessoal? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Lembrando sempre que a sexta-feira eu gosto de encerrar a semana de devocionais com a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.